Graças a Deus por mais esse dia de vida que o Senhor nos deu, pela sua bondade, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor. E eu gostaria agora de, sem mais delongas, convidá-los, por gentileza, a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 100. Salmo de número 100. E eu quero compartilhar com os irmãos na noite de hoje o tema A Natureza e as Razões da Adoração, tendo como base o Salmo de número 100. Se você encontrou, por gentileza, aqueles que puderem, evidentemente, fiquemos em pé. Lembrando mais uma vez as informações que o Elbi deu aqui brevemente, nós estamos agora num contexto onde não há mais a obrigatoriedade das máscaras, mas aqueles que quiserem usá-la ou não quiserem usar a máscara, fiquem à vontade, obviamente tendo aqui o bom senso de que se você estiver talvez mais gripado ou mais suscetível a alguma doença, então que você use, ok? Salmo de número 100. Diz assim a palavra do nosso Deus: Salmo de ação de graças. Aclame ao Senhor toda a terra, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com regozijo. Saibam que o Senhor é Deus, Ele nos fez e nós pertencemos a Ele. Somos o seu povo, as ovelhas do seu pastoreio. Entrem pelas portas dele com ação de graças e em seus átrios com louvor. Agradeçam-lhe e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom, o seu amor inefável é eterno e a sua fidelidade é de geração a geração. Amém, meus irmãos? Vamos então orar ao Senhor, vamos agradecer-lhe por este texto maravilhoso da sua palavra e vamos pedir que ele fale ao nosso coração na noite de hoje. Pai, nós queremos bendizer o seu nome, queremos agradecê-lo, queremos engrandecê-lo pela sua bondade, pela sua misericórdia, por sua graça, por esse dia de vida que o Senhor mais uma vez nos deu, nos permitiu que pudéssemos experimentá-lo, vivê-lo de uma forma tão graciosa, tão generosa, tão caridosa, e é por isso que nós louvamos e bendizemos o seu nome. Nós suplicamos a tua bênção, a sua orientação em todas as coisas, e mais uma vez pedimos que o Senhor nos dê graça para transmitirmos a sua palavra e dê graça ao seu povo para poder compreendê-la, Senhor, absorvê-la e colocá-la em prática. Abençoe a nossa vida, abençoe os nossos irmãos, que o Senhor remova todos aqueles elementos que venham dispersar a nossa atenção no que diz respeito à compreensão da sua palavra e que sejamos instruídos, transformados e abençoados por ela. Obrigado, nós oramos ao Senhor agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Por favor, meus irmãos, podem se assentar. Como disse aos irmãos, o propósito da nossa reflexão na noite de hoje é falarmos sobre o tema a natureza e as razões da adoração a partir do Salmo de número 100. E como nós fazemos com frequência, eu creio que seja importante darmos algumas breves notas introdutórias acerca dos salmos em geral, e aí situarmos o salmo ora lido na nossa reflexão da noite de hoje. Meus irmãos, nós temos 150 salmos nas nossas Bíblias, à exceção da Septuaginta, a Bíblia Católica, que, por exemplo, tem 151 salmos. Os salmos, entre outras coisas, eles acabam retratando momentos bons, de gratidão, momentos ruins, de perseguição, de problemas, de tumultos na vida do salmista, na vida do povo de Israel. E estes salmos, de forma geral, acabam sendo expressões, quer de gratidão, quer de anseios, quer de medos, quer de angústias, quer de problemas presentes na vida do povo de Israel, em termos gerais, e na vida de alguns salmistas, em termos mais particulares. E aí, quando nós olhamos para estes 150 salmos que nós possuímos em nossas Bíblias, estes salmos são normalmente divididos pelos estudiosos em 5 grandes blocos ou seções. E alguns estudiosos entendem que esta divisão talvez se dê
devido a uma correspondência entre os Salmos e a Torá. Como a Torá tem 5 livros, de Gênesis a Deuteronômio, então nós temos também ali 5 livros ou 5 blocos de livros dos capítulos 1 ao 150. O primeiro bloco, ele envolveria os Salmos 1 até o 41, o segundo bloco, os Salmos 42 ao 72, o terceiro bloco, os Salmos 73 até o 89, o quarto, os Salmos 90 até o 106, e o quinto bloco, os Salmos 107 até o Salmo 150. Mas o salmo que nós separamos para meditar acerca dele na noite de hoje, o Salmo 100, que pertence a esse quarto bloco de livros, ou de salmos que nós acabamos de mencionar, este salmo, o Salmo 100, nos permite observar nele pelo menos 3 coisas importantes. A primeira delas é que nós verificamos que o salmista celebra o fato de Israel ter uma relação especial com Deus. Deus escolhera Israel entre todos os demais povos da terra, e essa escolha é acompanhada de bênçãos. Deus protege Israel, abençoa Israel, corrige também Israel, por que não dizer, mas Deus tem um relacionamento peculiar, especial, particular com o povo de Israel. Uma segunda coisa que nós observamos é a seguinte: o salmista também nos revela quais são as características da verdadeira adoração nesse texto. Qual é a natureza da verdadeira adoração? Quando nós falamos sobre a natureza de uma coisa, nós queremos, por exemplo, nos referir àquilo que caracteriza esta coisa. Então, a natureza da adoração nada mais é do que as características que, de fato, descrevem o que é a adoração. E, por fim, em terceiro lugar, o salmista apresenta algumas razões pelas quais os israelitas devem temer a Deus e adorá-lo. Então, primeiro, esse texto irá nos ensinar lições sobre a natureza da adoração, o que é a adoração, e depois ele nos dará razões pelas quais nós devemos adorar a Deus. Por que nós devemos adorar a Deus? Você já se perguntou? Então, é muito importante que este salmo nos dará todas essas diretrizes. Ele tanto nos dará as características da adoração, como também irá nos dar as razões por meio das quais, através das quais, eu e você, todo o povo de Deus, deve adorar ao próprio Senhor. Bem, mas então, diante disso, vamos ver então, em primeiro lugar, quais são as 6 características da adoração que apontam para a natureza da adoração e que nós podemos encontrar aqui no presente texto. Eu aprendo em primeiro lugar, meus irmãos, que a adoração deve ser repleta de gratidão. A adoração deve ser repleta de gratidão. O Salmo 100, versículo 1, parte A diz: Salmo de ação de graças. Talvez na sua Bíblia esteja cântico de ação de graças, porque o termo hebraico mismor, ele pode também ser traduzido como cântico. É a ideia justamente de um canto entoado a Deus num contexto litúrgico e que é acompanhado de instrumentos musicais. Esse é o sentido. E qual é o teor deste salmo ou deste cântico? O teor dele, o conteúdo dele, nesse primeiro momento, deve ser a gratidão a Deus. Meus irmãos, quando nós falamos sobre um salmo de ação de graças, como o seu próprio nome já dá a entender, o seu propósito fundamental é agradecer a Deus por suas ações, por suas obras, por seus feitos e por suas intervenções ao longo de toda a história. Não apenas ao longo da história bíblica, mas eu também diria ao longo de toda a história da humanidade. Por exemplo, dentro do contexto em que eu e você, por exemplo, ora, vivemos e estamos situados. E esse ponto é muito importante porque, afinal de contas, nós devemos ser gratos a Deus. Porque o Deus da Bíblia, ele não é um Deus imóvel.
não é um Deus inerte, não é um Deus inoperante, muito pelo contrário, Ele é um Deus que age, é um Deus que opera, e por essa razão devemos ser sempre agradecidos a Ele por suas ações, pelo seu caráter, por seus atributos e por todas as suas benesses que Ele graciosamente nos dá, nos tem dado e ainda nos dará ao longo de toda a nossa existência humana. Existe um autor chamado Jeremy Taylor, que disse muito corretamente que em cada canteiro do livro de Salmos estão plantadas as sementes de agradecimento. E essa verdade, ela pode ser particularmente observada no Salmo de número 100. Então a adoração deve ser repleta de gratidão. Não se esqueça desse importante ponto. Mas nós também aprendemos, em segundo lugar, uma lição muito óbvia, mas bíblica, e por isso deve ser ensinada, que é a seguinte: a adoração deve ser dirigida a Deus. A adoração deve ser dirigida a Deus. O Salmo 100, versículo 1, parte B, diz: aclame ao Senhor. Ao Senhor. E essa palavra aqui, que nós traduzimos como aclamar, ela transmite os sentidos básicos de saudar ou de dar um grito. Trata-se de um termo que indica uma alegre exclamação, por exemplo, num contexto litúrgico. E, meus irmãos, a quem essa exclamação de adoração é dirigida aqui? Ela é dirigida ao Senhor. Cabe-nos, portanto, dizer que adorar a Deus significa amá-lo acima de tudo e de todos e de todas as coisas e das demais situações da vida. E a verdadeira adoração, meus irmãos, a bem da verdade, ela não depende do pregador, ela não depende do grupo de louvor, ela não depende da estrutura da igreja local, não depende da escola bíblica dominical e também não depende de campanhas, por mais que muitos desses elementos citados, não todos, sejam importantes, excetuando-se aqui as campanhas. Por mais que a pregação seja importante, o louvor seja importante, a escola dominical seja importante, o culto de oração seja importante, mas a verdadeira adoração não depende disso. Mas ela simplesmente depende da disposição sincera, verdadeira e real do nosso coração de querermos adorar efetivamente a Deus. Porque, meus irmãos, quando nós queremos adorar a Deus, a pregação pode ser ruim, a oração pode, às vezes, termos a impressão de que ela não passa do teto, o louvor pode ser desafinado, parece que as coisas aparentemente podem dar tudo errado no culto, mas se nós saímos de casa com o desejo sincero, verdadeiro e real de adorarmos a Deus, nada e ninguém irá nos impedir de fazê-lo. Nada irá nos impedir. Por isso, não se esqueça que Deus, somente Ele, é o alvo e o destino da nossa adoração. E que Deus nos dê graça para adorá-lo, não apenas quando os ventos favoráveis soprarem, mas também quando as adversidades eventualmente vierem. Mas, de uma forma ou de outra, Deus, Ele é o alvo, Ele é o objetivo das nossas adorações, do nosso louvor, da nossa gratidão, da nossa oração e assim por diante. Isso nos conduz a um terceiro ponto. Eu também aprendo, em terceiro lugar, que a adoração é um convite universal. Um convite universal. O Salmo 100, versículo 1, parte C, diz lá: toda a terra aclame ao Senhor. Quem deve aclamá-lo? Toda a terra. É interessante que esse convite à adoração, ele é universal, ele é direcionado a todas as pessoas, e este convite universal não aparece apenas no Salmo 100, ele aparece em outros trechos da Bíblia. Por exemplo, aparece em outros salmos, como por exemplo o Salmo 66, 1, que diz: louvai a Deus com brados de júbilo toda a terra. O Salmo 98, versículo 4, que diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Embora Deus tenha estabelecido um compromisso, uma aliança particular com Israel, como nós acabamos de mencionar no início da nossa mensagem, eu também descubro na Bíblia, e particularmente nesse texto que lemos, que Deus não quer ser adorado apenas por Israel,
mas quer ser adorado também por todos os demais povos da terra, judeus ou não judeus, não importa o contexto em que vivam, porque Ele é Criador de todos, logo Ele quer e quer legitimamente, corretamente ser adorado por todos os seres humanos deste mundo. Aliás, é exatamente isso que João nos diz que acontecerá no Apocalipse, nos momentos finais, nos momentos derradeiros da história. Porque Apocalipse, no capítulo 5 e versículo 9, diz que os 4 animais e os 24 anciãos, eles cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. Portanto, a adoração, meus irmãos, é um convite universal para todas as pessoas de todas as tribos, de todas as línguas, idiomas, dialetos e subdialetos e cores e posições sociais, econômicas, não importa. O convite é direcionado a toda a humanidade. Todos devem adorar a Deus. Isso nos leva a um quarto elemento, uma quarta característica da adoração. Eu também aprendo, em quarto lugar, que a adoração, a partir do texto do Salmo 100, a adoração deve ser acompanhada de serviço. O Salmo 100, versículo 2, parte A, diz: sirvam ao Senhor com alegria. Sirvam ao Senhor com alegria. E aqui o verbo servir, ele pode ter tanto um sentido cultual, como ocorre, por exemplo, no termo inglês service, né? Quando americanos e outros vão para o culto, ali o nome dado é service, né? Porque ir para o culto é servir a Deus. Como pode também ter um sentido mais genérico, no sentido de que o povo de Deus deve servi-lo com a sua vida, com as suas obras, com seus bens e com todas as demais situações que envolvem a sua existência. Seja como for, o fato é que não há verdadeira adoração a Deus sem serviço. Desse modo, meus irmãos, se nós adoramos a Deus, nós devemos servi-lo. E se nós servimos a Deus, nós também devemos inevitavelmente adorá-lo. Não há verdadeira adoração sem serviço prestado a Deus, e não pode haver serviço prestado a Deus sem que este seja acompanhado de verdadeira adoração. A adoração a Deus e o serviço prestado a Ele são os dois lados de uma moeda. Onde um está, o outro está ali também, ou deveria necessariamente estar presente. E servir a Deus, meus irmãos, não é algo que deve ser encarado, como Elbi muito bem disse no início do louvor, como um fardo, ou como uma obrigação, mas como um privilégio. O privilégio que o Senhor Deus Todo-Poderoso deu a nós, suas criaturas, seus filhos e filhas, o privilégio maravilhoso que temos de poder servi-lo com a nossa vida, com os nossos bens e com tantas outras coisas, dons e talentos que Ele graciosamente nos deu. Por isso, a adoração deve ser sempre acompanhada de serviço. Isso aponta para uma quinta característica da adoração, que é a seguinte: a adoração também deve ser caracterizada pela alegria. A adoração a Deus deve ser caracterizada, deve ser embebida na alegria. O Salmo 100, versículo 2, parte B, diz: apresentem-se diante dele com regozijo, com uma grande alegria. Outras traduções dirão com exultação. Exultação é uma alegria grande, né? Mesma ideia do regozijo. É uma alegria que, via de regra, ultrapassa a alegria convencional. O sujeito está muito alegre, muito feliz, no presente caso, diante de Deus. Meus irmãos, se há um ingrediente que eu diria que é indispensável à vida cristã, entre tantos outros, é claro, né? Não é apenas uma única coisa, mas ele é indispensável, é esse ingrediente, este sentimento chamado alegria. Nós somos chamados por Deus para servi-lo com, não apenas gratidão, não apenas servindo, mas com alegria. Quer ver só? Em Lucas, no capítulo 2, versículos 10 a 11,
nós descobrimos que, por exemplo, o nascimento de Jesus é um fato tão importante, tão glorioso, tão marcante, que ele deve proporcionar às pessoas que ouvem sobre o seu nascimento uma profunda, verdadeira e real alegria. Segundo esse texto, um anjo do Senhor, ele aparece a um grupo de pastores que estava no relento, e ele lhes diz: eis aqui vos trago novas de alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. O nascimento de Jesus deve nos proporcionar alegria. Ainda em Lucas, no capítulo 10 e versículo 20, nós lemos que, por exemplo, a salvação deveria ser motivo de grande alegria para os discípulos. Algo que talvez nós não pensamos, não percebemos, não levamos em conta. O fato de Deus nos ter salvado na pessoa de Jesus deve nos proporcionar alegria. Quando aqueles 70 discípulos de Jesus, eles voltam até ele repletos de alegria, porque os demônios se lhes eram sujeitos, Jesus lhes diz: não vos alegreis porque os demônios se sujeitem a vocês, mas alegrem-se porque o nome de vocês está escrito nos céus. Então a salvação é algo que deve nos causar simplesmente profunda e verdadeira alegria. E será que você é feliz por ser salvo em Cristo Jesus? Amém? Depois, em Lucas capítulo 15, versículo 7, Jesus disse que um pecador arrependido é motivo de alegria, de festa no céu. O texto diz que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Na sequência ainda, meus irmãos, agora pulando de Lucas para Atos, nós lemos em Atos 2,46 que os primeiros cristãos comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Um cristão estar junto com o outro, tendo comunhão com o outro, era motivo de alegria. E à medida em que nós andamos, nós lemos em Atos, no capítulo 14 e versículo 17, Paulo diz que Deus é aquele que enche de mantimento e de alegria o nosso coração. E por fim, em Romanos 14, 17, Paulo irá declarar que o reino de Deus é caracterizado pela alegria. Ele diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E por isso, meus irmãos, a adoração a Deus deve ser simplesmente caracterizada pela alegria. Se há um sentimento que deve permear os nossos corações, tanto quanto quando vamos ao culto público, como fazemos agora, ou no nosso culto doméstico particular, esse sentimento deve ser alegria. O nascimento de Jesus deve nos proporcionar alegria. O fato de os nossos nomes estarem escritos nos céus deve nos dar alegria. O reino de Deus deve nos provocar profunda alegria. Alegria é um sentimento que simplesmente deve estar presente na vida de todo e qualquer verdadeiro cristão. Isso nos leva para a sexta e última característica da adoração nesse texto. Eu aprendo também, meus irmãos, em sexto lugar, que a adoração deve possuir um elemento congregacional. Congregacional. Observe o que diz o Salmo 100, agora versículo 4. Pule o versículo 3, vamos voltar a ele daqui a pouco, ao 13 e ao 5, mas vamos ao 4, que diz: entrem pelas portas dele com ação de graças, e em seus átrios com louvor, agradeçam-lhe e bendigam o seu nome. Perceba aqui que o salmista convida os israelitas a participarem do culto público realizado no templo. Ele diz: entrem pelas portas dele em seus átrios, está se referindo claramente ao templo. E é claro, meus irmãos, que todos nós devemos adorar a Deus nos nossos lares e no nosso dia a dia. Mas essa adoração pessoal e particular não nos isenta de participarmos da adoração comunitária, da adoração congregacional, da adoração, melhor dizendo, pública. Devemos adorar a Deus no contexto privado do nosso lar, mas também devemos adorá-lo, devemos cultuá-lo no contexto público do templo, como nós estamos fazendo exatamente nesse momento. E a adoração congregacional, ela é muito importante, meus irmãos, por vários motivos. Mas
eu destacaria que apenas alguns poucos, porque através dela nós podemos, por exemplo, ter comunhão uns com os outros e podemos também nos estimular mutuamente ao serviço cristão e às boas obras. Podemos animar o nosso irmão, podemos encorajá-lo, podemos orar por ele, podemos aconselhá-lo, podemos receber conselho dele. Então, esse contexto da liturgia, esse contexto público do culto é absolutamente importante e é um ingrediente indispensável da adoração, conforme Deus a prescreve na sua palavra. Bem, mas depois de discorrermos sobre a natureza da adoração nos versículos 1, 2 e 4, agora o salmista, ele começa a dar algumas razões pelas quais devemos adorar a Deus, razões estas que ele nos apresenta nos versículos 3 e 5. Então, nos versículos 1, 2 e 4, ele diz o que é adoração, como que a adoração é caracterizada. E agora, nos versículos 3 e 5, ele nos ajuda a responder a pergunta: por que devemos adorar? Qual é a lógica? Por que eu devo sair da minha casa todos os domingos, como no presente caso, ou às quartas-feiras, os 2 dias que nós aqui temos culto, mas por que eu devo sair, pegar o meu carro, um ônibus, um metrô, vir a pé? Por que eu devo sair do aconchego do meu lar e estar num contexto público para adorar a Deus? Por quê? Qual é a razão? Qual é o motivo disso? E olha que coisa interessante, nós encontramos nesse texto, nos versículos 13 e 5, pelo menos 7 razões para adorarmos a Deus. 7 razões que o texto bíblico nos dá para adorarmos a Deus. Claro que não apenas no contexto público, mas também no contexto privado, no nosso lar. E a primeira razão é a seguinte: por que devemos adorar a Deus? Primeira razão, devemos adorar a Deus porque Ele é o Deus verdadeiro. Devemos adorar a Deus porque Ele é o Deus verdadeiro. O Salmo 100, versículo 3, parte A, diz: saibam que o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Por que devemos adorar a Deus? A resposta do salmista é muito simples, muito direta: Ele é Deus. Ele é Deus. E o Deus da Bíblia, meus irmãos, Ele não é como os ídolos das nações, que são feitos de prata e ouro, que têm boca, mas não falam, que têm olhos, mas não veem, que têm ouvidos, mas não ouvem, que têm nariz, mas não cheiram, que têm mãos, mas não apalpam, e que têm pés, mas não andam. O Deus das Escrituras, ao contrário das supostas divindades pagãs, é um Deus vivo que, digamos que em termos antropomórficos, tem boca e fala ao seu povo. Ele tem olhos e vê tudo o que acontece no mundo. Ele tem ouvidos e ouve o clamor do seu povo. Ele tem mãos e pés e age e caminha ao longo da história. Portanto, devemos adorar a Deus porque Ele é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus verdadeiro. Mas existe ainda uma segunda razão pela qual devemos adorar a Deus. E a razão é: devemos adorar a Deus porque Ele nos criou. Devemos adorá-lo porque Ele nos criou. O Salmo 100, versículo 3, parte B, diz: Ele nos fez. Ele nos fez. Os estudiosos, eles têm debatido quanto ao sentido dessa frase, Ele nos fez. Essa frase significa que Deus fez a Israel, nos é uma referência só ao povo de Israel, ou ela significa que Deus fez todas as pessoas da terra. É evidente que Deus não fez apenas Israel, de acordo com o testemunho bíblico, Ele fez todos os seres humanos, embora no contexto do Salmo 100 haja uma reflexão em torno do relacionamento particular de Deus com o seu povo Israel. Isso é fato. Mas Ele não fez apenas Israel. Ele criou todos os povos, todas as pessoas. Aliás, Paulo irá dizer em Atos 17, 26, que de um só Deus fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. E nós, meus irmãos, portanto, não somos obras do acaso, não somos o resultado do encontro fortuito de átomos ou moléculas. Nós somos o resultado da ação de um ser todo inteligente que nos planejou e nos criou. E esse Deus criador, argumenta o salmista,
deve ser adorado. Então devemos adorar a Deus porque Ele nos criou. Isso nos leva à terceira razão, que tem total relação com a segunda. E a terceira razão é a seguinte: devemos adorar a Deus porque nossa vida é propriedade dEle. Devemos adorar a Deus porque a nossa vida é propriedade dEle. O Salmo 100, versículo 3, parte C, diz: e nós pertencemos a Ele. Talvez a sua tradução diga algo um pouquinho diferente, né? Foi Ele quem nos fez e não nós, né? Ou algo mais ou menos nesse sentido, mas essa talvez não seja a tradução mais adequada para a expressão hebraica que está ali. E é por isso que a nossa tradução está talvez ligeiramente diferente da tradução de alguns irmãos. Então, devemos adorar a Deus porque nossa vida é propriedade dEle. Nós pertencemos a Ele. Deus, meus irmãos, não é apenas o nosso Criador, Ele também é o nosso dono, também é o nosso proprietário. E o argumento do salmista aqui é muito simples e muito lógico, muito coerente. Como Deus nos criou, logo arrasou a Ele. Nós pertencemos a Ele. Em outras palavras, o fato de Deus ser o nosso Criador significa que Ele detém todos os direitos e todas as prerrogativas sobre a nossa vida. Sendo assim, à luz dessa verdade, pensamentos como, por exemplo, eu sou o dono do meu nariz, eu mando na minha própria vida, ou ainda, a vida é minha e, portanto, eu faço dela o que quiser, devem ser reavaliados. Se Deus nos criou, e se por essa razão Ele detém todos os direitos sobre a nossa vida, então nós não devemos mais viver para nós mesmos, mas devemos viver para Ele, que é o nosso Criador, e que, portanto, detém todos os direitos, prerrogativas sobre a nossa existência finita. Paulo compreendeu muito bem essa verdade, e por isso disse o que disse, em Gálatas capítulo 2, versículo 20, quando disse: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora na carne, nessa carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo está dizendo, Ele morreu por mim, Ele fez tudo por mim, o que eu posso fazer? Eu posso apenas devolver, ainda que de forma muito apequenada, apenas devolver a Ele uma fé totalmente, uma vida cheia de fé, voltada e devotada totalmente a esse Deus que me criou e que enviou Jesus a morrer na cruz pelos meus pecados. Assim, meus irmãos, nós devemos adorar a Deus, porque a nossa vida é propriedade dEle. Nós não somos de nós mesmos, nós não pertencemos a nós mesmos, nós somos criaturas de Deus, e Ele detém todos os direitos, e aqui não é força de expressão, não é clichê, é fato, Ele detém absolutamente todos os direitos sobre a minha e sobre a sua vida. De modo que Ele não teve a obrigação de nos criar, nos criou por um ato de generosidade e bondade, e não tem obrigação de nos manter vivos, como eu já disse em tantas outras ocasiões, mas um segundo sequer. Ele pode tomar a minha vida agora, o meu fôlego de vida nesse momento e o seu também, sem nos dar satisfações, porque é Ele quem dá a vida e é Ele quem a tira. Ele tem todas as prerrogativas neste sentido. Nós somos propriedades dEle. Ele é o nosso dono, é o nosso Senhor. Mas não é arbitrário, mas não é tirano, Ele nos ama e quer o bem das suas criaturas, quer nos salvar, quer nos transformar e quer nos abençoar. Mas isso nos encaminha a uma quarta razão. E a quarta razão pela qual nós devemos adorar a Deus é a seguinte, quarta razão. Devemos adorar a Deus porque Ele é o nosso pastor e nós somos suas ovelhas. Ele é o nosso pastor e nós somos suas ovelhas. Salmo capítulo 100, versículo 3, parte D. Somos o seu povo, as ovelhas do seu pastoreio. Olha que imagem bonita que o salmista usa, né? Aqui o salmista emprega uma figura de linguagem extraída evidentemente do contexto agrícola, campesino, campestre, rural, vamos assim dizer, em que ele vive.
E figura de linguagem esta que retrata Deus como pastor e o seu povo, o povo de Deus, como as suas ovelhas. E essa metáfora é muito importante porque Deus, ao ser retratado como pastor, é visto como aquele que guia, aquele que alimenta, aquele que protege, aquele que sustenta o seu povo. E o povo de Deus, por sua vez, ao ser retratado como um rebanho, um grupo de ovelhas, ele também é visto como um grupo frágil e totalmente dependente da provisão e da proteção do pastor. Só o pastor, o verdadeiro pastor, pode suprir as reais necessidades das suas ovelhas. Só o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus da igreja, pode abençoar verdadeira e efetivamente o seu povo. A bênção da qual nós precisamos somente pode ser proveniente de Deus e de nada e de ninguém além do que Ele, apenas de Deus. E portanto, meus irmãos, em resumo, nós devemos adorar a Deus, porque Ele é o nosso pastor e nós somos suas ovelhas. Caminhando quase para o final, em antepenúltimo lugar, nós encontramos aqui uma quinta razão pela qual devemos adorar a Deus. E agora, 3 razões que apontam mais particularmente para atributos de Deus. Atributos que, digamos, os estudiosos chamam de comunicáveis. Isto é, atributos que Deus tem nele de forma perfeita, de forma plena, de forma absoluta, de forma total, mas que Ele compartilha conosco ainda que sejamos seres finitos. Em Deus esses atributos são perfeitos e plenos, em nós eles são maculados, manchados e contaminados pelo pecado, mas ainda assim, em alguma medida, residem em nós. Vamos ver quais são esses atributos. Mas a quinta razão é, devemos adorar a Deus, porque Ele é bom. Devemos adorar a Deus porque o Deus da Bíblia, o Deus do Salmo 100, o Deus de Israel, o Deus da igreja é bom. Salmo 100, versículo 5, parte A diz, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. Na sua obra intitulada Conhecendo a Deus, um autor anglicano já falecido chamado J.I. Packer, ele definiu bondade de Deus de forma muito sintetizada, mas eu creio que ele acertou no alvo. Packer, ele definiu a bondade de Deus como uma generosidade cósmica. Generosidade cósmica. 2 palavrinhas apenas, eu gostei muito da definição dele. Em outras palavras, a bondade de Deus é aquela característica divina que o leva, isto é, que leva a Deus a lidar de forma generosa e afável com toda a sua criação. Aliás, uma definição semelhante a esta pode ser encontrada no livro O Conhecimento do Santo. Tínhamos até alguns dias atrás alguns exemplares dele aqui nas nossas estantes, talvez devemos ainda ter. Um livro muito interessante, que eu aconselho todos vocês a lerem. A linguagem é muito fácil, muito acessível. E é ao mesmo tempo um livro muito profundo que, entre outras coisas, ele fala sobre os atributos de Deus. O livro chama-se O Conhecimento do Santo, de A.W. Tozer. E nessa obra, Tozer diz que a bondade de Deus é aquilo que o predispõe a ser gentil, cordial, benevolente e cheio de boa vontade para com o homem. Então é interessante que as visões de Packer e de Tozer, entre outros estudiosos, apesar das suas particularidades, elas apontam para um mesmo elemento. Sendo assim, o fato de Deus estar predisposto a tratar da sua criação de forma amável, de forma benévola, caridosa, generosa, graciosa, deve nos estimular a adorá-lo, argumenta o salmista. Que argumento simples, mas profundo. Salmista, por que devemos adorar a Deus? Porque Ele é bom, Ele é generoso, Ele é afável, Ele é gracioso, Ele está predisposto a ajudar, a abençoar, a mandar chuva, a cuidar do seu povo, inclusive daqueles que não creem nele, inclusive dos pagãos. Ele acaba sendo bom para todos, e porque Ele é bondoso, esta é uma razão mais do que suficiente, argumento salmista, pela qual devemos adorar a Deus. Ele é bom. Ele é bom.
Amém, meus irmãos? A natureza de Deus é bondosa. O mundo criado por Deus é bom. As ações de Deus no mundo e na história visam o bem. E as respostas positivas ou negativas de Deus às nossas orações, por exemplo, visam igualmente a propósitos bons, porque Ele é bom. E, portanto, nós devemos adorar a Deus, porque Ele é bom. Em sexto lugar, sexta razão, sexta e penúltima razão pela qual devemos adorar a Deus. Sexta razão, devemos adorar a Deus porque Ele é amoroso. Devemos adorar a Deus porque Ele é amoroso. O Salmo 100, versículo 5, parte B, diz: o seu amor inefável é eterno. Algumas traduções dizem: a sua misericórdia dura para sempre. Outras falarão só do amor dele. A NVI vai trazer amor leal. E aqui, amor inefável é a minha tradução do texto, tá? Não se assustem, porque é a minha tradução do termo hebraico hesed. Amor inefável é um amor indizível. É um amor indescritível. É um amor que, por ser um amor tão grandioso, nós não conseguimos descrevê-lo com palavras humanas, porque o amor de Deus para com Israel em particular, e para com a humanidade como um todo, extrapolam o nosso intelecto e a nossa capacidade cognitiva. Ele não precisava nos amar, mas nos amou. Não precisava nos criar, mas nos criou. Não precisava nos abençoar, mas nos abençoou. Não precisava cuidar de nós, mas cuidou e continua a cuidar. E é por isso que esse amor é inefável, ele é indescritível, ele é indizível. Não sabemos aquilatá-lo ou mensurá-lo com simples palavras e definições e conceitos meramente humanos. O amor dele é um amor inefável. É tão inefável que João, no famoso João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Era um amor tão assim indescritível, indizível, tão superlativo, que ele vai dizer: esse amor é tão grandioso que eu tenho que complementar com esse tipo de expressão. O Deus da Bíblia, o Deus de Israel, o Deus da igreja, nos ama com um amor indizível. Como que eu vou entender um Deus que, não tendo necessidade de me criar, quis me criar? Não tendo necessidade de me manter, ainda quis e quer me manter e sustentar a mim e a você vivos. Um Deus que, não tendo a menor obrigação de cuidar de nós, continua a cuidar, continua a com regularidade mandar as chuvas, as estações e os tempos, porque Ele é um Deus cujo amor é simplesmente inefável, indizível e indescritível. A melhor teologia, o maior teólogo, mais capaz, mais gabaritado, mais erudito, não tem condições de descrever a profundidade, a largura, a extensão do amor desse Deus Todo-Poderoso. E é por isso que eu coloquei que o seu amor inefável é eterno. Como Deus é grandioso, como Ele é gracioso. E por isso nós devemos adorar a Deus, porque Ele é amoroso. Amoroso. Poderia nos destruir assim que cometemos pecados, e aí quem de nós teria subsistido? Eu já teria morrido há muitos anos. Mas nos mantém vivos. Ele nos mantém vivos porque é longânimo, porque é gracioso, porque é tardio em irar-se, e porque quer que as suas criaturas se arrependam dos seus pecados e pela sua graça corram para Ele, para os seus braços, e tenham uma vida transformada por Ele para a glória dEle. Em suma, devemos adorar a Deus porque Ele é amoroso. E o seu amor é inefável. E a sétima e última razão que eu encontro nesse texto, meus irmãos, pela qual devemos adorar a Deus, e já toquei nela bem brevemente agora, é a seguinte: devemos adorar a Deus porque Ele é fiel. Ele é fiel. O Salmo 100, versículo 5, parte C, termina dizendo: e a sua fidelidade é de geração a geração. Fidelidade é aquele atributo de Deus que, entre outras coisas, garante que Ele nunca será ou nunca agirá de forma inconsistente consigo mesmo.
Deus sempre será fiel a si mesmo, à sua natureza e aos seus atributos. E é por isso que Paulo vai dizer em Timóteo que ele não pode negar a si mesmo. Se formos infiéis, ele permanece fiel, mas não é fiel a nós. Ele não pode negar o que ele é, a sua natureza, a sua vontade, a sua consciência, os seus atributos, aquilo que essencialmente o caracteriza e o define, ele não pode negar. Além disso, meus irmãos, a fidelidade é aquele atributo divino que é, por sua vez, derivado da sua imutabilidade. Deus não muda, por exemplo, como eu disse, em sua natureza, em seus atributos, em sua consciência e em sua vontade. E por que Deus não muda? Porque toda mudança é ou para melhor ou é para pior. Mas Deus, ele não pode mudar para melhor porque ele é perfeito, e sendo perfeito, evidentemente, ele não pode mudar para pior. E porque Deus não muda, nós podemos então descansar nas suas palavras, nas suas promessas e nas suas ações. A fidelidade de Deus é um dos seus atributos que mais deveriam fazer com que nós crentes descansássemos nele, na sua palavra e nas suas promessas. Porque, meus irmãos, se Deus prometeu que salvará os crentes em Jesus, isto significa então que ele salvará os crentes em Jesus. Não há dubiedade na palavra de Deus. Se Deus prometeu perdoar pecados através da confissão e abandono dos pecados, então confesse os seus pecados e os abandone, porque você certamente será perdoado por Deus. Se Jesus prometeu estar com seus discípulos até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos, e se eu e você somos discípulos de Jesus, Ele está conosco hoje aqui neste lugar. Se Jesus prometeu, por outro lado, também que voltará para buscar a sua igreja, então creia nele, na sua palavra, porque ele de fato voltará um dia mais cedo ou mais tarde para nos buscar. Ele é fiel e ele, portanto, não tem dubiedade na sua palavra. O que ele promete, ele cumpre. O que ele afirma, mais cedo ou mais tarde, a despeito talvez da vontade ou não dos homens, ele cumprirá tudo o que disse, tudo o que afirmou, tudo o que está escrito na sua santa, gloriosa e inerrante palavra. Afinal, meus irmãos, se Deus é fiel e ele é fiel, então tudo aquilo que ele nos revelou na sua palavra irá acontecer. Como eu disse, a fidelidade de Deus é aquele atributo que deveria remover do meu e do teu coração todas as nossas preocupações. Por que ficar preocupado? Se Ele é fiel. Se Ele disse que salva pecadores arrependidos e penitentes, Ele me salvará. Se Ele disse que perdoa, eu fui perdoado por Ele. Se Ele disse que me ama, é porque eu sou amado por Ele. A fidelidade de Deus, meus irmãos, é algo que deveria nos fazer chegar em casa e descansarmos tranquilamente com a cabeça no nosso travesseiro, porque por mais que sejamos infiéis, desonestos e pecadores, Ele permanece fiel a si mesmo, à sua essência, à sua natureza, ao seu caráter, aos seus valores e aos seus atributos. Ele é fiel. Ele é fiel. E tendo dito isto, eu caminho então para a conclusão desta mensagem, e como nós fazemos também com frequência, eu quero concluir essa mensagem dizendo que nós aprendemos hoje 6 características da adoração. Em primeiro lugar, vimos que a adoração deve ser repleta de gratidão. Em segundo lugar, ela deve ser dirigida a Deus. Em terceiro lugar, ela é um convite universal, aclame ao Senhor toda a terra. Em quarto lugar, a adoração verdadeira deve ser acompanhada de serviço. Não se serve a Deus sem adorá-lo, e ele não pode ser adorado sem ser servido. Em quinto lugar, a adoração ela é caracterizada pela alegria. E em sexto e último lugar, a alegria, nesse contexto, irá nos conduzir à adoração que possui, por sua vez, um elemento congregacional. Devemos adorar a Deus não apenas no recôndito do nosso lar, mas também no contexto público, como fazemos na noite de hoje. Além disso, aprendemos também 7 razões para adorarmos a Deus. Primeira razão, devemos adorar a Deus porque Ele é o Deus verdadeiro. Segunda, porque Ele nos criou. Terceiro, porque nossa vida é propriedade dEle. Quarta, porque Ele é o nosso pastor e nós somos as ovelhas do seu pastoreio. Quinta, porque Ele é bom.
Sexta, porque Ele é amoroso. E sétima, porque Ele é fiel. Por mais que eu e você permaneçamos muitas vezes infiéis. Espero que essas características da adoração e as razões pelas quais devemos adorar estejam impregnadas no seu coração, na sua mente, e que Deus nos ajude e sempre graciosamente nos instrua a adorá-lo da maneira como Ele mesmo revelou, por meio da qual deveríamos adorá-lo. E nós aprendemos isto na sua palavra. E que isto seja uma verdade sempre presente no meu e no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé? Adoração é aquilo que há de mais importante na vida de um cristão. Orar é importante, mas orar é menos do que adorar. Pregar é importante, mas pregar é menos do que adorar. Ter comunhão é importante, mas ter comunhão com os irmãos é menos do que adorar. Adorar a Deus é amá-lo acima de tudo e de todas as coisas. Pessoas, valores, o que quer que sejam. Ele está acima de tudo. A pregação é uma parte da adoração. O louvor, a escola bíblica dominical, o evangelismo, as cestas básicas distribuídas, a comunhão com o irmão, tudo isso, todos esses elementos são partes integrantes da adoração, mas a adoração é maior, ela abrange todas estas coisas. Que Deus nos ajude a entendermos isto e que Ele nos dê um coração de pessoas que verdadeiramente queiram adorá-lo. Amém? Vamos orar? Pai, queremos bendizer o seu nome nesta hora. Queremos agradecê-lo por esse texto que nós lemos, Senhor. Obrigado pelo texto do Salmo 100, por todas as verdades aqui aprendidas, sobre a natureza da adoração, bem como sobre as razões pelas quais devemos adorá-lo. Obrigado por tantos ensinamentos tão simples, mas ao mesmo tempo profundos, tocantes, confrontadores, desafiadores para a nossa vida, Senhor. Te peço que o Senhor nos ajude a adorá-lo em espírito e em verdade, na beleza da sua santidade, como as tuas próprias escrituras nos orientam, Senhor, como elas mesmas nos sugerem e muitas vezes nos ordenam que nós assim o façamos. Te peço que o Senhor nos perdoe quando não tomamos posturas semelhantes a estas aprendidas hoje na sua palavra. Mas ajude-nos, ó Senhor, a corrigirmos a nossa rota e a trilharmos o caminho da verdadeira adoração, que por sua vez deve ser direcionada ao único Deus verdadeiro que és tu. Cuide de nossa vida, Pai. Continue a abençoar a nossa vida, porque afinal de contas, como lemos, somos ovelhas do seu pastoreio. Tu és o nosso sumo pastor. Nós precisamos de ti, do teu cuidado, da sua direção, da sua proteção, da sua graça, do seu amor, e te glorificamos, porque também aprendemos hoje sobre o seu amor inefável, um amor que é indizível, que é indescritível, e que por mais que tentemos conceituá-lo ou defini-lo, Senhor, o seu amor supera todos os nossos conceitos, todas as nossas noções, todas as nossas dimensões intelectuais ou cognitivas. O seu amor está muito além da nossa capacidade cognitiva, da nossa capacidade de compreensão. Mas te louvamos por ter nos amado com tão grande e profundo amor. Te louvamos. Continue a cuidar de nossas vidas e continue, Senhor, a nos instruir a fim de que sejamos sempre verdadeiros adoradores, conforme os ditames da sua palavra. Te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.